E o APA 2025 finalmente começou nessa cidade linda de Los Angeles, aqui nos Estados Unidos. Haddad, quantos dias de congresso? Muito bem, pessoal, do dia 17 a 21 de maio, ou seja, Luiz, 5 dias de congresso direto aqui de Los Angeles, nesse que é o maior congresso de psiquiatria do mundo. Tem highlight todo dia? Com certeza, e hoje a gente já começa aqui no primeiro dia dos highlights do BIP com 3 palestras super interessantes. Pessoal, a primeira delas, nós vamos lá então ouvir tudo sobre clozapina. Olha só, essa velha molécula tem sim o seu lugar de destaque aqui no APA. Nunca o antigo foi tão moderno e a gente tem que saber como prescrever, como lidar com os efeitos adversos e como fazer isso no longo prazo. O que mais, Haddad? Outra palestra super legal sobre pipeline, o que vem pela frente, novas moléculas, novos mecanismos de ação, novas indicações. Então aguarde aí que vem novidade para você, Beeper, que nos acompanha. E a última do dia sobre exercício físico. Aliás, né, a medicina do estilo de vida é o grande tema desse ano do APA. E lá, nessa palestra, então, o mote é prescrição de exercício físico. Exatamente. Em vez de medicamento, você vai prescrever atividade física. Como fazer, o que fazer, quais são as melhores indicações. Bom, pelo menos é isso que a gente espera ver. Porque o congresso está começando, agora está bem cedinho aqui, são 4 horas de diferença. E já fica sabendo, 2026 em São Francisco, já está avisado. E com certeza, nós estaremos lá fazendo os highlights com o selo de qualidade do Grupo BIP. Então, para de enrolação. Aqui vai ter mapa mental, vai ter resumo, vai ter texto, vai ter vídeo, tudo resumido para você entender. E a gente sempre agradece o apoio dos nossos apoiadores, patrocinadores desse ano, Multisponsor, Race Pharma e Johnson & Johnson, que estão ajudando a realização deste highlight deste ano. Então, vamos lá? Vamos começar primeiro? Bora! Bem-vindos à nossa análise, o nosso highlight, os destaques do primeiro dia do congresso do APA 2025 aqui em Los Angeles. O tema central foi bem interessante. Estilo de vida para uma saúde mental e física positiva. Sim, um tema muito interessante e atual. Com certeza. A gente recebeu aqui, fez um resumo muito completo de 8 palestras e a gente vai mergulhar naquilo que a gente achou mais relevante. Mas lembre-se, pessoal, a gente vai deixar aqui todos os mapas mentais, os resumos completos, o acesso à análise para você poder fazer um deep dive em toda uma dessas palestras, tá bom? Então a gente vai falar sobre clozapina, sobre pipeline de novos medicamentos e a última sobre o que foi? Medicina de estilo de vida com foco no exercício físico. Muito bom, então vamos lá, vamos sim. Vamos lá. Ó, começando pela aula da clozapina. O Stephen Stahl e o Jonathan Meyer. Você conhece esses dois? Quem não conhece esses dois titãs aí da psicofarmacologia e da psiquiatria clínica? E aí, olha, eles começaram já reafirmando a clozapina como padrão ouro para esquizofrenia resistente. Exatamente, um belo medicamento. Ó, mas apesar disso, ela continua subutilizada, subprescrita. E eles elogiaram os profissionais que estavam lá, que enfim, usam ela com responsabilidade. Pois é, né? A eficácia da clozapina, né, ela é inegável para sintomas positivos, agressividades, cognição e uma coisa que é crucial para reduzir mortalidade geral e também por suicídio. Mas, infelizmente, é subutilizada e isso é um problema, né? Por quê? O que pega? Bom, muitas coisas, né? Muitos fatores, Luiz. Mas a gente tem um medo histórico da granulocitose, que hoje é super bem monitorizado, né, bem manejado, mas tem muita questão da falta de familiaridade dos clínicos, né, com essa questão da monitorização ainda. E também um atraso, e isso é complexo. Um atraso de 5 anos médio para começar a clozapina quando os outros falharam, isso é muito tempo. 5 anos? Gente, 5 anos com um camarada sofrendo com sintomas. Como é que a gente pode, na prática, Haddad, superar isso? Como é que o Meyer sugeriu? Sim, ele bateu muito na tecla na questão da titulação lenta e individualizada, né? Então, a questão também endereçar o tabagismo, né? Porque pode acelerar o metabolismo. Questões genéticas também, claro, se a gente conhece os fatores genéticos desse paciente, porque esses pacientes que são metabolizadores rápidos vão precisar de doses maiores. E outra coisa, hein? Dose única noturna. Ô, louco, como é que é, então? É igual lítio. Só uma? Dose única noturna. Simplifica, favorece a adesão e, claro, né? E a gente precisa ir além da bula, né? Olhar cada paciente na sua individualidade. E os níveis plasmáticos que todo mundo ali fica na dúvida, os grupos do BIP falando, aquela referência de 350 continua? Bem, é isso mesmo. 350 é um pontapé inicial. Mas em alguns casos, individualizados, muito resistentes, refratários, podem precisar de bem mais, né? Então, acima de 700, 900 miligramas por ml. Claro, mas claro, sempre monitorizando esses pacientes com muito rigor. Agora, fascinante é como que a gente mudou o foco do risco. Como assim? Ó, isso é importante. Décadas nós passamos falando de neutropenia,
Mas agora, com o monitoramento, ela é totalmente manejado. Os riscos que nos preocupam mesmo e que muitas vezes são negligenciados pelos médicos são constipação grave, né, que pode até dar ilho paralítico, coisa muito séria, pneumonia aspirativa por conta da cialorreia. Caramba, então, ó, aquilo que você aprendeu muitas vezes da faculdade, neutropenia, granulocitose, o cuidado todo, ou seja, agora nosso cuidado mudou bastante a perspectiva. Mudou muito, totalmente, né? Qual que é a mensagem? Neutropenia, a gente monitora e maneja. Agora, constipação e risco de aspiração, a gente precisa de um manejo proativo, né? São mais críticos hoje. Entendi. Então tem que ter uma atualização constante aí no que a gente sabe. Com certeza. E tem alguns pontos que continuam valendo, né, Luiz? Atenção para miocardite, nefrite nas primeiras semanas. A gente precisa monitorizar troponina, PCR, creatinina. Lembrar da neutropenia benigna ética, que o teste Duff ajuda muito nisso, né, pessoal? E manejar a constipação de maneira ativa, né? Com osmóticos e estimulantes também. Evitar fibra, que muitas vezes pode piorar. E a cialorreia, gotas de atropina, né? Até toxina botulínica também foi falado. Ou seja, segurança. E a segurança é viável. A gente precisa de protocolo e foco nos riscos certos. Olha, muito bom. Então agora, saindo um pouquinho da clozapina, agora a conversa vai ficando ainda mais, como eu posso dizer, promissora, daquele jeitinho que o VIP gosta. A busca de novos mecanismos antipsicóticos, além do bloqueio D2, né? O Marter falou da xanomelina e trospium, que vocês conhecem, o KXT. Sim, essa é uma abordagem, né, bem inovadora, está sendo falado aqui muito. É um agonista muscarínico central, então age na acetilcolina, mas vem junto com um bloqueador de acetilcolina periférico, os trospium, justamente para diminuir o efeito colateral fora do cérebro. Funcionou? Com certeza funcionou, né? Os estudos de fase 2 e 3, eles mostraram uma eficácia muito robusta, né, especialmente nos sintomas positivos. E tem uma sugestão também dos sintomas negativos, de melhores sintomas negativos. Agora, desafio, tolerabilidade gastrointestinal inicial, que parece que melhora com o tempo. Muito bem! E além dessa via muscarínica, tem mais coisa vindo aí para esquizofrenia? Lembra que no Masterclass a gente sempre faz aquela nossa aula clássica do Pipelines? E já lembro vocês agora, em junho, né, o lançamento agora no final de maio, começo de junho, o lançamento oficial do livro Psicofarmacologia. Que psicofarmacologia é? Da teoria à clínica, pessoal. Mais de 180 moléculas, quase 1000 páginas. Trabalhamos, hein? Trabalhamos muito, mas vamos lá aqui. Então vamos falar sobre esses fármacos, essas outras frentes. Me fala dos agonistas TAR1. Com certeza, várias frentes, né? Tem os agonistas do TAR1, né? Como o Lutaronte. Promissor, mas o estudo recente agora de fase 3 não bateu a meta primária. Tem a roliperidona, que foca mais sintoma negativo, serotonina, pega sigma ali, adrenéticos, e aguarda também os novos estudos, né? Tem também a brioloxazina, que é um modulador mais amplo de dopamina e serotonina, já com resultado bom em fase 3, e ainda está em desenvolvimento o N-metil-amisulprida, para melhorar a entrada no cérebro. A nossa amisulprida tão querida. O que faz a amisulprida? A amisulprida, pessoal, é um medicamento assim fantástico. Inclusive, ali, né, vários estudos colocando como possibilidade de combinação com clozapina até nos pacientes com esquizofrenia ultra resistente. É um medicamento que tem uma ação sobre D2, mas tem também uma ação sobre D3 e é muito utilizada também ali para transtorno de humor. Inclusive está na bula. Então parece agora que estão reposicionando ela com uma nova tecnologia interessante. E lembrando que ela é uma exceção dos antipsicóticos de segunda geração, porque ela não tem um antagonismo forte assim com a HT2A, que é a marca dos antipsicóticos. Será que agora ela entra no mercado norte-americano? Vamos ver, tá vindo aí. Bom, vamos ver aqui. A avenamida também, um modulador de glutamato adjuvante para casos resistentes. Olha, é bom ver essa diversificação, né? Essa busca por novos alvos, né, não é só para esquizofrenia, né? O Joe Christoph falou algo muito parecido para depressão, né? Saindo das monoaminas ali, né? Exatamente. Então, o foco está voltando agora para a neuroplasticidade, via o glutamato. Então, vocês já podem saber das aulas todas que a gente fala de cetamina, acetamina, moduladores glutamatérgicos, antagonistas de NMDA. Tem muita coisa aqui mostrando como um grande exemplo de uma promoção, de uma rápida regeneração das sinapses que se perdem na depressão. Exatamente, muito rápido, né? Exatamente, o BDNF, exatamente, em alguns minutos já começa a aumentar e você já vê uma sinaptogênia acontecendo ali nas primeiras horas do tratamento. É algo que, de fato, né, modifica muitas vezes a história da doença. Bom, nós temos até estudos que mostram bem no longo prazo, né, diminuindo o quê? Recaída e até mortalidade. Então agora, né, a pesquisa ela está explorando como prolongar esses efeitos, talvez com combinações, né, tipo rapamicina, e investir também no papel da micróbia, né? Olha,
Ó, eu penso então que, pegando o resumo dessa história toda, dessa aula, o futuro seja, né, Sim. trabalhar nesses moduladores glutamatérgicos tentando diminuir efeito dissociativo, né? Porque o estudo levanta uma questão importante. Qual que é? Começar a pensar em tratar a depressão fundamentalmente como uma eu gosto síndrome disso, de hein? conectividade cerebral. Resgata até princípios lá de ECT e tudo mais, essa questão da circuitaria, né, da necessidade de ampliar essa conectividade cerebral. Qual que é aquele sistema de nomenclatura que a gente gosta tanto de falar que foge do DSM? NBN. Exatamente, o NBN, que ele vai tentando trazer o nome dos fármacos pelo mecanismo de ação e o alvo, né? O alvo terapêutico. E qual que é aquele sistema de classificação que não é DSM-5 e nem CID-11? ARDOC. Ah, muito bom. Então, aqui a gente começa a entrar e faz todo sentido aqui. Conectando tudo isso aqui com o tema do congresso, estilo de vida, Haddad, me ajuda aqui com a questão do exercício físico. David Barron, né? Melissa Sorenon foram muito enfáticos, tinha até pergunta no ar, né? Não prescrever antidepressivo seria negligência. Foi forte isso, hein? Nossa, a Suleiman trouxe dados muito claros e robustos. Exercício como intervenção essencial. A pandemia mostrou isso pra gente. Mostrou a diferença entre quem se manteve ativo e quem não. E tem benefícios extras do exercício, da natureza, né? Cognição, atividade cerebral. Mecanismos por trás disso, quais são? Fascinantes, né? Então a gente tem, por exemplo, melhora do microbioma intestinal, produz mais diversidade, mais a GCC, serotonina, modula a neurobiologia do estresse, sabe? Reduz também, Luiz, a atividade da amígdala, ativa a ação parasimpática, especialmente quando o exercício é em ambiente natural. Ou seja, aquela bicicleta que a gente faz ali na Marginal Pinheiros funciona melhor do que a indoor. E junto com as capivaras. Exatamente. Muito bom. Então a gente precisa prescrever exercício físico. Prescrever? Formalmente? Prescrever. Como é que faz na prática? Me ajuda. Não é só falar, vai lá, faz exercício. Não, mas não é isso, né? A abordagem tem que ser personalizada, né? Nós temos que focar no reforço positivo, na motivação que vem de dentro da pessoa. A pergunta talvez seja assim, o que te dá prazer? Quando você se movimenta, tem que ser uma coisa que dê prazer para essa pessoa, né? E não impor meta rígida, não, vai correr 5 km em 2 meses. Não? Não. Bom, ó, eu sei também que tem uma coisa que conta muito na atividade, eles falaram lá, que é a parte social, ou seja, meu filho de 12 anos adora falar resenha, né? Então estamos lá de madrugada, eu, você, Gaioto, né? Quando não vão também a equipe toda completa para conversar e socializar lá dentro, não é? Com certeza, né? Então, a gente conseguir criar esses laços, isso especialmente no esporte, ajuda demais ali, né? Porque muda para uma parceria, isso aumenta a adesão, é uma coautoria no plano terapêutico. O paciente, ele vai, então, participar ativamente dessa construção. Muito bom. Então, para a gente amarrar as ideias principais aqui, o que eu acho que tem que a gente dizer? Ó, primeiro, prática com clozapina precisa ser atualizada. A gente foca nos riscos que são mais relevantes hoje, constipação, pneumonia, sem deixar de lado o monitoramento de tudo que a gente já fazia antes. Segundo, um otimismo renovado nos novos mecanismos de fármacos, tanto para esquizofrenia quanto para depressão e depressão resistente, focando em plasticidade. E para terminar, Haddad? Exercício físico, meu caro. Exercício físico não é opcional mais, é central. Então, precisa ser prescrito ativamente com uma abordagem motivacional bem personalizada. Muito bom, excelente. Eu acho que a gente conseguiu aqui cobrir esse primeiro dia de 2025 com essa reflexão, essa convergência da neurociência, da plasticidade com a medicina do estilo de vida, né? Como será que a integração mais profunda dessas abordagens, os novos fármacos, intervenções não farmacológicas, atividade física, pode redefinir o futuro da recuperação cerebral? E além de só tirar sintomas, porque a gente estava aqui e você viu, né? O povo fazendo ali aquelas, todo ano é marcado por, né, críticas, o movimento antipsiquiatria, a dificuldade de muitos grupos entenderem que a doença psiquiátrica é uma doença e que lutar contra ela só gera estigma, certo? Exatamente. Então, assim, essa é uma questão, né, que precisa realmente ser levantada e discutida, né? Nesse sentido, então, todos esses autores nos levam, então, esses professores, né, a gente criar um seguinte pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Precisamos de mais estudos, eles também estão mudando. Então a gente está saindo daquele paradigma dos ensaios clínicos randomizados como padrão ouro da ciência e indo para os estudos de mundo real. Então é interessante como também nós temos visto muito aqui essa perspectiva desses novos estudos do Real World Evidence, trazendo os dados muito mais punjantes e realistas para a nossa prática clínica. Até porque nós fazemos psiquiatria para pessoas no seu mundo, parafraseando aqui o professor Carol. Muito bom, pessoal. E lembrando aqui, agradecemos toda a equipe do BIP, da Media IQ, da Tribe MD,
dia, que nos dá esse suporte para realizar todas as ferramentas de IA que a gente usa na prática, a gente ensina nos nossos cursos práticos de IA, e agradecer também aos apoiadores, deste ano, patrocinadores, apoiadores, que foram quais? Johnson & Johnson e Brace Pharma. Nosso muito obrigado por poder, junto conosco, nesse projeto, os highlights do Grupo BIP, democratizar o conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Até lá.